Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20. Hoje nós iremos começar a falar da terceira interpretação sobre escatologia, que é pré-milenismo. O texto base continua sendo o mesmo, Apocalipse 20. Vamos ler dos versos de 1 a 7. Isso, pré-milenismo. Apocalipse 20, de 1 a 7. Quem encontrou, diga amém. Uma revisão pequena. Amilenismo, lembram? O que é que significa amilenismo? É um milênio, muito bem. Por que esse não milênio? Porque para eles, para os amilenistas, os 1000 anos não é literal, ok? Pós-milenismo. Aí já começa, né? Amilenismo, não milênio. Pós-milenismo. O milênio também não é literal, contudo, ele já começou. Ok? Para o pós-milenismo. E hoje, terceira interpretação, pré-milenismo. Aqui no pré-milenismo, nós vamos falar do que o pré-milenista entende e depois, forçosamente, nós temos que falar das dispensações de entendimento do pré-milenismo. Então vai ter muito mais passagem do que teve tanto no amilenismo quanto no pós-milenismo, ok? Mas vamos ler, Apocalipse 20, a partir do versículo 1 diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco tempo. E também tronos, e nele sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então veja só, o que nós precisamos entender sobre o pré-milenismo. Aí eu quero começar lendo o slide. Pré-milenismo é mais conhecido como pré-milenismo, mas alguns escritos vai ter pré-milenarismo. O que é? É a crença segundo o qual o que está descrito na Bíblia a respeito do milênio e de acontecimentos futuros são fatos históricos e proféticos, especialmente o livro de Apocalipse. Se a visão são fatos históricos e proféticos, a visão pré-milenista é literal. Então, qual é a grande diferença entre as três visões? O amilenismo, não literal, não crê em nada do que vai acontecer, porque para eles é uma leitura figurativa aqui sobre 1000 anos. Pós-milenismo, como vimos ontem, uma parte eles creem literal e outra parte não creem literal. Pré-milenismo crê que todo o acontecimento será literal. Ok? Então, a grosso modo, a grande diferença entre as três interpretações são exatamente essas. Então, o amilenismo vai interpretar Apocalipse 20 como não literal, ok? Então, é um símbolo, tá? Consta na palavra, vai acontecer, mas não literalmente falando. O pós-milenismo
crê que uma parte é literal e outra parte não é literal, lembra do desenho da semana passada? Olha, até aqui eles creem literal. A partir daqui não creem literal. Já o pré-milenismo crê que todas as ocorrências serão literais. Então, por isso que ele se fundamenta em fatos históricos e também proféticos. E aí, olha como é interessante. Fatos históricos, a visão é do que aconteceu. Profético, aquilo que vai acontecer. Então, o recorte do pré-milenista, ele consegue tanto enxergar o que já aconteceu, os fatos apocalípticos que já ocorreram, e também crer na ocorrência daqueles que virão. Então, para o pré-milenista, tudo que for acontecer das últimas coisas é literal. Então, vai acontecer de fato. Então, vai ter a marca da besta, vai ter o arrebatamento. Então, tudo no sentido literal. Ok? Então, seguindo, tem a visão de que a segunda vinda de Cristo, que é a segunda vinda de Cristo mesmo? Hã? O que é a segunda vinda de Cristo? Falei isso a semana passada. É o quê? Não. Segunda vinda de Cristo não é o arrebatamento. É quando vem para implantar o governo de Cristo durante os 1000 anos. Ok? Não sei quem falou semana passada, falou assim, mas pastor, a gente sempre aprendeu que o arrebatamento era a segunda vinda de Cristo. Não. A Bíblia fala sobre 3 eventos. A primeira vinda de Cristo, que é o seu nascimento. Bem, o arrebatamento é o segundo evento, tá? O arrebatamento da igreja. Repita comigo, o arrebatamento da igreja. O arrebatamento é para quem? Para quem sem Cristo. Automaticamente para a igreja. Aí vem um grande questionamento teológico. E os judeus serão arrebatados? Provavelmente não. Por quê? O arrebatamento não é para os judeus. É para a igreja. Pastor, e os judeus messiânicos? Tem alguns judeus hoje que creem que Jesus Cristo veio, que morreu na cruz do Calvário, que é o nosso Salvador, são conhecidos como judeus messiânicos. Eles mesmos falam que o arrebatamento não é para eles. E eles, na verdade, ficarão pós o arrebatamento para serem testemunhas de Cristo para os outros judeus. Então, o arrebatamento provavelmente... Pastor Cláudio, por que provavelmente? Porque a gente não sabe quem vai ser salvo. Então, o que serve de base são os relatos bíblicos que mostram que provavelmente o arrebatamento é só para a igreja. Automaticamente todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Lembra dos textos que a gente leu semana passada, Romanos 10, 9 e 10, aquele com sua boca confessar. Por isso que a confissão é tão importante. A confissão do não salvo ao aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas é porque o diabo não conhece o nosso coração. Então o diabo, ele vai ver o quê? As coisas que acontecem fora, os nossos atos. Ele não conhece o nosso coração. Quando eu declaro, e por isso que a aceitação a Cristo tem que ser algo público e declarado, é porque eu estou fazendo uma declaração no mundo espiritual, que agora eu pertenço a Cristo. Então, espiritualmente, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas eu preciso também declarar. E a declaração é uma ruptura. Ok? Então, o arrebatamento é para quem? Para esses. Todos que são lavados e remidos no sangue de Jesus. Ok? Então, seguindo. Segunda vinda, e aí a segunda vinda, sim. Acontecerá, o terceiro evento, acontecerá para a implantação do reino de Deus na terra durante 1000 anos. Pastor, e depois de 1000 anos? A gente vai ver algumas passagens, o diabo vai ser solto, e aí tem algumas ocorrências até o novo céu e nova terra. Mas guardem bem claro na sua cabeça, 3 eventos. Primeira vinda, nascimento, arrebatamento da igreja, e segunda vinda, implantação do milênio, ou do reino de Cristo na terra. Ok? A segunda vinda ocorrerá antes do seu reino milenar.
e que esse reino será por um período literal de 1000 anos. Pastor, esse período literal, a gente vai reinar com Cristo durante 1000 anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Teologicamente, quando se fala 1000 anos, está se falando período de tempo. É igual 7 dias do início da Bíblia. Já é aceito teologicamente falando que não são 7 dias de 24 horas. É período de tempo. Por quê? A gente não consegue precisar algumas coisas do que Deus fez. A Bíblia diz que Deus fez o mundo em 7 dias. Ah, é o dia como o nosso dia? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, se entende teologicamente que é período de tempo. A mesma coisa se dá em relação ao 1000 anos. Pastor, vai ser 1000 anos, 1, 2, 3. Pode ser. Mas pode ser período de tempo? Pode ser também. Ok? Então, a teologia não consegue precisar alguns fatos com exatidão. Por quê? Porque a Bíblia não dá muita margem. Vê que são pouquíssimos textos que falam de 1000 anos. São pouquíssimos textos. Então, se restringe a essa realidade. Então, entenda, pode ser 1000 anos. 1, 2, 3, ok? Aí tá passando. Então vai demorar muito tempo, né? Porque agora que nós chegamos a 2022, pode ser assim? Pode. E pode ser um período de tempo? Pode também. Ok? Mas acontecerá. O que é importante destacar aqui é que o fato ocorrerá. Então, vai ter o arrebatamento da igreja? Tem. É símbolo? Não. É um fato literal. Ok? Pode mudar aí, Hilton? Para que possamos compreender e interpretar as passagens das Escrituras que lidam com os eventos do final dos tempos, há duas coisas que precisamos claramente entender. Primeira, um método apropriado de interpretar as Escrituras. E aí, meus irmãos, a gente vai ver, diferente dos outros, que antes de falar propriamente do pré-milenismo, a gente tem que entender esse fator. E um método apropriado para interpretar as Escrituras. Por quê? Quando se faz teologia, a gente fala que um texto sem contexto é pretexto. Que não se aconselha, teologicamente falando, em interpretação, versículos isolados. É um problema, meus irmãos, fazer teologia com versículos isolados. Por quê? A Bíblia é um livro que se complementa. Aquilo que se falou em Gênesis vai sendo falado até Apocalipse. Então ele é sequencial. Ok? Ah, pastor, mas eu já estudei que a disposição dos livros não era assim. Não importa a disposição dos livros. O que nós temos que entender é que os livros bíblicos irão se completar. É o que eu estava falando de Jonas, quando pode, não anunciar Nínive, e a palavra de condenatória era para a destruição de Nínive, mas Deus disse que aquela geração de Nínive não seria destruída. Tem um livro na Bíblia que não fala do povo judeu, só fala do povo de Nínive. A destruição de Nínive. Livro de Naum. Então, a palavra profética que foi dada em Jonas se cumpriu em Naum. Uma geração depois. Ok? Então, o pré-milenista ele vai se ater exatamente a esses fatores. Opa, peraí. Se as promessas e os fatos que Deus disse no passado se cumpriram, então quer dizer que do Velho Testamento se cumpriu, então quer dizer tudo aquilo que ele disse no Novo Testamento também se por coerência. Ok? Então, se tudo aquilo que Deus disse no Velho Testamento se cumpriu e se cumpriu, então tudo aquilo que Deus fala no Novo Testamento também irá se cumprir. Por isso que ele fala, um método de interpretação apropriado das Escrituras. E o segundo, a distinção, e isso é muito importante, meus irmãos, a distinção entre textos bíblicos que falam especificamente para os judeus e especificamente para a igreja. Então, quando fala Israel, está falando de judeus. Quando fala da igreja, está falando do corpo de Cristo, tá? O corpo de todos os crentes em
Jesus Cristo. Aí eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quais são os 3 povos da Bíblia? Hã? 2 estão certos, falta um. Judeus, gentios e? Qual o terceiro povo? Nós éramos o quê? Antes de Cristo. E hoje nós somos o quê? Qual é o terceiro povo? Igreja. Os 3 povos bíblicos. Judeus, gentios ou ímpios, é a mesma coisa. E igreja. Pastor, então quer dizer que igreja são os que eram ímpios? Éramos nós. Entendeu? Então, por isso que a Bíblia diz que nós passamos da morte para a... Ok? Então, quando falarem, quais são os 3 povos da Bíblia? Judeus, gentios ou ímpios. Algumas literaturas, ao invés de gentio, vai estar ímpios. E igreja. Agora, olha como é interessante. Qual era a nacionalidade de Abraão? Abrão. Ele nasceu onde? Padre Alto? Ele era caldeu. Caldeu era o que, biblicamente falando? Gentil. E aí ele se torna pai da? A fé, ela tá... A fé foi difundida aonde? No Antigo ou no Novo Testamento? Foi no Velho? Foi no Velho? Qual era o princípio do Velho Testamento? Abraão era gentil, ok? Se tornou o pai da... A fé foi mais difundida no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? No Novo Testamento. Houve fé, mas qual era o princípio do Velho Testamento? Olho por olho, dente por dente. Estão vendo como a Bíblia... Meus irmãos, a Bíblia é um livro lindo. Lindo. Se completa. E por que se completa? Olha só o que Deus faz, meus irmãos. Deus pega Abraão, um caldeu, um gentil, e começa a falar com Abraão diretamente. Deus se revela a Abraão. Fala, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ali faz uma série de promessas a Abraão. Se torna pai da fé. Quando se torna pai da fé, aí, olha como é interessante. A sequência bíblica começa Deus escolhendo um povo. Qual povo que Deus escolhe? Judeu. Não há distinção. Por isso que Paulo entendeu, porque Paulo está registrado lá em Romanos, que Deus não faz distinção entre judeus e não judeus. Para Deus é indiferente isso, meus irmãos. Agora, biblicamente falando, quando Deus escolhe o povo judeu, ele começa a fazer promessas a quem? Ao povo judeu. O tanto que a salvação em tese, e aí porque se em tese, a gente vai ver alguns casos de salvação pela graça no Velho Testamento. A salvação no Antigo Testamento, em tese, era para quem? Exclusivamente para judeu. Não era que era judeu, não, era exclusivamente para judeu. Deus não tinha a preocupação de que outros povos fossem salvos. Pastor, então Deus escolheu um povo, no Velho Testamento Deus escolheu um povo. Mas a história começa com quem? Um caldeu, um gentil. Aí vem todo o Velho Testamento, Deus faz uma série de promessas. O povo obedece, desobedece, obedece, desobedece, obedece, desobedece. Aí Jesus nasce.
Jesus era um judeu. Cumpre toda a lei e morre. Só quando ele cumpre toda a lei e morre, ele abre a porta do quê? Da graça. Opa, pastor Clóvis. Então, aquilo que Deus fez lá com Abraão, e fazê-lo aqui o pai da fé, a porta da graça se abre aonde? Hein? Por quê? Se lá atrás Deus escolhe um gentil para ser pai da fé, ele estava querendo dizer que ele se importava com aqueles que não eram judeus, mas se importava também com o povo que ele escolheu, os judeus. Mas tinha que abrir a possibilidade de salvação para esses daqui. Já perceberam que depois do Pentateuco, quase não se fala de Abraão? Se fala de quem? Moisés. O libertador de Israel. Já perceberam isso, Igor? Um pouquinho mais alto, Igor. Deuteronômio. Levítico é o livro de lei. Deuteronômio, ele vai ser... A gente fala que Deuteronômio é quase que um resumão de toda a história. Para o judeu, tá? O que vale são as leis do Pentateuco. Ainda hoje. A graça é para a igreja. Então Deus está agindo hoje no mundo de duas formas. Para o judeu, pastor, então todo aquele cerimonial do Antigo Testamento o judeu tem que cumprir? Tem que cumprir. Mas a igreja tem que cumprir aquele cerimonial do Antigo Testamento? Porque o cerimonial foi dado por sinal para quem? Para os judeus. Não. Porque a palavra tem que se cumprir. Veja como é interessante. Porque a Bíblia diz que pela lei ninguém será. Mas veja a linha de raciocínio aqui. Abraão, aí entra a figura de Moisés. Todo o Velho Testamento é pautado em quem? E não Abraão. Aí a história volta a Abraão, Jesus morre, é assunto aos céus, começa a igreja. O justo viverá por? Essa promessa foi feita a quem? A Abraão. Gentil. Então, o primeiro caso de igreja que acontece é lá no Velho Testamento, com Abraão. Essas promessas aqui, elas vão se cumprir aqui no Novo Testamento. Mas qualquer ciência é assim. Qualquer ciência é assim, irmã Regina. Quer ver? Vamos sair da teologia. Vamos pegar engenharia. Converse com o engenheiro hoje. Hoje. Com toda a tecnologia que tem. Com os desenhos 3D que se faz no computador, né? Peço para ele explicar como construir as pirâmides lá do Egito. Mas pronto, quer ver outro caso? Matemática. Os princípios de matemática, nenhum dos princípios de matemática são novos. A matemática quântica, quando você estuda? Eu gosto de matemática. Hoje da matemática eu quase endoidei. Por quê? O professor já tem cara de maluco. Ele entra na sala de aula, coloca lá uma expressão, você não escreve nada. Você fica olhando para o quadro assim. E ele.
Entendeu? Então, veja, toda ciência é desse jeito. E a teologia não é diferente. Então, quanto mais você estuda teologia, mais coisa tem para estudar. Por quê? Qual cuidado? Sei. Então, o que acontece? Você estudando teologia, você não pode estudar teologia para querer entender Deus. Como assim, professor Clóvis? O primeiro caso bíblico, quando quiseram entender Deus, foi aonde? Torre de Babel. Então, entenda, quando a gente estuda teologia, a gente estuda para ter um melhor entendimento da palavra, para ensinar o povo o caminho que é Cristo. Quando você pega a teologia para querer entender Deus na sua essência, você vai endoidar. Por quê? Porque é impossível um ser imperfeito compreender na exatidão um ser perfeito. E aí nós podemos usar o exemplo de pais e filhos. Todo filho é teimoso até se tornar pai. Por quê? Porque enquanto filho ele tem experiência de filho. Quando chega a ser pai? Aí algumas coisas o filho faz, fala assim, caramba, eu fiz a mesma coisa. Ou pior. Aí quando os pais, nossos pais reclamavam conosco, agora você fala assim, tá, por isso que... Entendeu? Por quê? É impossível que um ser imperfeito como nós somos compreender Deus que é todo perfeito. Não vai ter resposta nunca. Porque não tem. É. É como eu, é como eu falo para vocês. Há algumas coisas biblicamente falando, meus irmãos, que não adianta você querer entender. Quem criou Deus? Não tem resposta. Como o diabo se rebelou? Não tem resposta. Como Adão pecou? Não tem resposta. São coisas que, biblicamente falando, não se respondem. Então não adianta, você pode estudar, ler, pegar, vou ver nas entrelinhas da. Não tem como, porque, meus irmãos, são assuntos que ficou, é Deus, e Deus fez assim, e acabou. Então são algumas coisas que nós precisamos compreender. Mas dentro dessa escala é compreensível. Por quê? A história tem que começar com Abraão. Promessa feita a um gentil, pai da fé. E ela começa a acontecer aonde? Depois que Jesus Cristo é assunto aos céus. Depois que a igreja se inicia. Aí se cumpre, o justo viverá por fé. Aí não vê uma série de promessas aqui no Novo Testamento? Para quem essas promessas? No Novo Testamento. Para quem é a promessa do Novo Testamento? Para a igreja. A história da igreja termina onde, meus irmãos? Termina onde a história da igreja? No arrebatamento. Quando aconteceu o arrebatamento, volta-se o período dos judeus. Não tem as promessas lá que tem que se cumprir? Quer ver como é interessante? Abra aí, Isaías 9,6. A gente prega esse versículo muitas vezes em culto de Natal, né? Olhem, pensando em promessa, e em quais dessas promessas ela já se cumpriu. 9,6.
Vamos lá. Porque um menino nos nasceu, vírgula. Essa parte do versículo se cumpriu? Se cumpriu. Um filho se nos deu. Também se cumpriu. Agora preste atenção. O governo está sobre seus ombros. Se cumpriu? E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Veja que não tem vírgula. Geralmente o pessoal lê Maravilhoso Conselheiro. Não. O texto diz que ele é Maravilhoso Conselheiro. É um conselheiro maravilhoso. Muda ou não muda? Por causa de uma vírgula. Já se cumpriu? Essa promessa é feita a quem? Essa promessa é feita a quem? Esse texto é para os judeus, meus irmãos. Esse texto não é para a igreja, não. Tá vendo como é interessante? Desde quando me converti em 87, sempre falaram, não. Esse texto não é para a igreja. Esse texto é para o povo judeu. Veja as promessas. Primeira promessa. Maravilhoso conselheiro. Está acontecendo isso para o povo judeu? Segundo, Deus forte. Está sendo? Terceiro, Pai da eternidade. Está sendo? Príncipe da paz. Está sendo? Essa promessa não se cumpriu para o povo judeu. Agora, a igreja pega esse versículo e faz uma aplicação dele para a nossa realidade. Para a igreja, sim. Ele já é maravilhoso conselheiro. Para a igreja, sim. Ele já é Deus forte. Para a igreja, sim. Ele já é Pai da eternidade. Para a igreja, sim. Ele é príncipe da paz. Mas essa promessa não foi feita à igreja. É feita ao povo judeu. Tá vendo? Tá. Porque eles não esperam um grande libertador como foi Moisés? Estão aguardando. Porque quando Jesus Cristo veio para o povo judeu, quando Jesus Cristo veio para o povo judeu, eles pensavam que seria um grande libertador como foi Moisés. Mas não foi. Por quê? Jesus Cristo não tinha que resgatar a promessa feita lá a Abraão? Entenderam? Por quê? Qual a primeira promessa feita? Foi a Abraão ou foi a Moisés? Então a primeira promessa que tem que se cumprir é. Então ele primeiro veio para libertar os cativos. Aí, entendeu? Porque vem primeira vinda. Por isso que eu disse, um menino nasceu? Nasceu. E essa primeira parte do versículo se cumpriu. Tanto para o judeu quanto para a igreja. O menino nasceu. Mas a sequência não se cumpriu. Não, para o judeu. Ele... Ah, mas aí o menino nasceu. O menino nasceu. Não, mas então. Mas o menino nasceu ou não nasceu? Não, mas isso é importante. Por quê? Peraí, só um pouquinho, Justino. O menino nasceu, a promessa se cumpriu. Entendeu? Mas hoje em dia, a gente não prega Jesus que salva? Todos aceitam a Cristo? Exatamente, mas exato. O ponto importante aqui que a senhora tem que ter na mente que este versículo aqui não é para a igreja, é para o povo judeu. Entendeu? Então, esse sentido, por isso que Cristo veio, nasceu, tinha que resgatar as promessas feitas a Abraão primeiro.
Aí vem a igreja, por isso que ele nasce. Primeiro evento é arrebatamento da igreja. Por quê? Olha Abraão lá. Pai da fé. A igreja, o justo viverá por fé. Tem que se cumprir as promessas feitas a Abraão. Aonde? Na igreja. Por isso que entre a primeira vinda e a segunda vinda tem o arrebatamento. A igreja é arrebatada. Volta o quê? A lei. Quem não tem as promessas da lei para se cumprir? Sim. A gente vai chegar para explicar essa parte aqui, que são na parte dos eventos, tá? Mas só para não sair daqui com a dúvida, quando Cristo vem, ele vem, a igreja vem no final dos mil anos para participar do julgamento. Nós não julgaremos. Quem julgará é Cristo. Nós estaremos acompanhando como testemunha. Quando tem um fórum, tá? Uma audiência do fórum, não tem um juiz, os advogados e tem as testemunhas. Então nós seremos as testemunhas, mas quem vai julgar é Cristo. Depois dos 1000 anos. Depois dos 1000 anos. Ok? Justo? Se crê é fé. Promessa de Abraão. Ok? Então, por isso que tem esse evento. Por isso que, erroneamente, durante muito tempo, muitos pregaram falando o seguinte: olha, a segunda vinda é arrebatamento. Não. Primeira vinda, nascimento, arrebatamento, que tem as promessas de Abraão que tem que se cumprir na igreja. Depois vem a segunda vinda, as promessas que tem que se cumprir ao povo judeu. Oi? Sim, sim. Aí vai ver. Provavelmente a linha interpretativa dele ou é pós-milenista ou é a milenista. É interpretativa. Se ele for um judeu messiânico, ele morre na promessa, mas pelo entendimento teológico, quando houver o corpo glorificado ou o corpo transformado na hora do arrebatamento, alguma linha teológica, a gente vai entrar melhor nisso nas dispensações. Uma linha teológica fala que eles não serão, aguardarão o tempo dos judeus. Uma outra linha teológica fala que não, já que eles morreram na promessa, quando aconteceu o arrebatamento da igreja, de acordo com Coríntios, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados. Tá bom? Então tem duas linhas aí, a gente na dispensação a gente vai falar melhor sobre isso. Só messiânico. Aí não, aí a avaliação é diferente. Só messiânico. Não, porque lembra quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, aqueles que estavam lá no seio de Abraão, que ficava no Hades, que era o mesmo lugar, mas dentro do Hades tinha um lugar que era o seio de Abraão, eles já foram levados, então Abraão foi naquela promessa lá. Tá bom? É. Então, ok. Ai, ai. Ok, meus irmãos? Então, veja, há textos específicos para os judeus, há textos específicos para a igreja. É lógico que a Bíblia se completa. Então, por exemplo, assuntos escatológicos tem muita coisa em Daniel, tá no Velho Testamento. Tem salmos que são messiânicos. Está falando do quê? Está falando de Cristo. Então, vai ter uma perna. Porque assim, a Bíblia se completa. Ok?
Mas há textos específicos para a igreja e há textos específicos para o povo judeu. Quantas horas? 10 para as 9. A gente pode seguir mais um pouquinho. Ah, pode mudar aí, Hilton, por favor, pode virar. Aí. Primeiramente, um método apropriado de interpretação das escrituras requer que estas sejam interpretadas de forma consistente com o seu. Nunca se esqueça disso. Sempre. Pastor, quero preparar uma mensagem. Leia o contexto. Quero preparar um estudo. Leia o contexto. Sempre. Isso vai fazer você errar menos. Ok? Se vocês repararem, as minhas mensagens geralmente são textuais ou expositivas. Eu vou extraindo de onde? Do texto. Por que extraindo do texto? Geralmente pode perceber, é a partir de 3 versículos, os textos que eu leio na mensagem. Porque todas as informações eu vou tirando de onde? Do texto. Porque eu estou respeitando o quê? O contexto. Irmão, já perceberam que eu dificilmente prego temático, pego um tema, por quê? Você pega um tema, aí a maioria dos pastores faz o quê? Num tema, aí pega um pedacinho aqui, outro pedacinho aqui, outro pedacinho aqui. Meus irmãos, isso daí de vez em quando dá uma salada, e não é uma boa salada, porque gera confusão. Então, respeite sempre o contexto. Por isso que princípio teológico, texto sem contexto é pretexto, ok? Isto significa que a passagem deva ser interpretada de forma consistente com o público para o qual foi escrita, aqueles de quem se escreve, por quem foi escrita e etc. É de crítica e importância conhecer o autor, o público-alvo e o contexto histórico da passagem interpretada. Lá Coríntios fala que as mulheres não podem o quê? Falar na igreja. Eu conheci um pastor, ele não permitia que as mulheres falassem na igreja em culto público, porque era orientação de Coríntios. O que ele esqueceu de ler? O contexto histórico, o fundo histórico, o porquê que Paulo fez aquela orientação. Há todo um contexto histórico que leva Paulo a fazer aquela observação específica para aquele momento. Mas em cima disso, meus irmãos, tem até livros. A mulher não pode falar, olha, quer falar? Vai para casa e pergunta para o marido. E o marido é quem fala. Mas tem. E perceba, a igreja no Brasil, há tempos atrás, era assim. Era assim. A mulher só tinha voz aonde? Ciclo de oração. Ciclo de oração. Igor? Esse texto, sim. Por causa do contexto. Paulo falou isso por causa do contexto histórico da região. Tá? Tinha um fundo histórico para ele dar essa orientação. Ok? Então é um texto específico para aquele tempo. E não para o nosso tempo. Só que muitos pegam aquela realidade lá sem analisar o fundo histórico e traz para hoje. Entenderam? Então, aí entra-se algumas coisas complicadíssimas. É exatamente isso. Exatamente isso. Não é o que aconteceu com esse rapaz? E assim, não é o que aconteceu com esse rapaz? Quis estudar para entender Deus, estudou, enlouqueceu. É o princípio da Torre de Babel. Queremos ser igual a Deus. É o mesmo princípio. Tá bom? A teologia não pode te afastar de Deus. Nunca. Nunca. Por isso que nem todo crente tem preparo para estudar teologia. É perigoso endoidar. Aí é perigoso endoidar.
O pano de fundo histórico e cultural frequentemente revela o significado real da passagem. Está vendo a importância? Aí alguns falam assim, eu só leio a Bíblia. Só que tem algumas coisas que tem que ler em outros livros, principalmente o fundo histórico. Porque a Bíblia, muitas vezes, ela é restrita. É a situação de Jonas. A Bíblia não explica por que Jonas não queria pregar a Nínive. Aí, o fundo histórico traz o significado real. Aí a gente entende o porquê. Que os ninivitas maltrataram do povo judeu e tudo mais. Ele teve uma parentela morta pelos ninivitas. Aí, por isso que ele não queria pregar aos inimigos. Então, isso daqui, meus irmãos, é importantíssimo. O pano de fundo histórico e cultural frequentemente revela o significado real da passagem. Amém? Vamos parar por aqui, porque vira a lâmina, por favor, Hilton, e marca no início, porque aí não vai. É muita coisa e aí a gente não vai. Acho que volta uma, né? Essa daí. Essa daí, ó. É importante também. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Vamos colocar de pé e vamos orar. Encerrando o culto desta noite. As dúvidas que tiverem, anotem. Tá? E a gente pode, na continuação do estudo, começar tirando as dúvidas, se ficou alguma dúvida. Diácono Justino vai estar orando e logo após estarei impetrando na bênção apostólica. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Jesus, por essa oportunidade que nos concede, Deus, de te agradecer por tudo quanto foi feito nesse lugar. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos irmãos que ouviram a tua palavra atentamente, Senhor. Que essas palavras que foram mencionadas, Pai, nesta noite, através do teu servo, Senhor, ela possa continuar fazendo efeito em nossas vidas, em sabedoria, Pai, para que nós possamos desenvolver a tua palavra em nossas vidas, Senhor. Abençoa cada um de nós. Ó Pai, nos leva de volta aos nossos lares, que tenhamos uma noite de paz, o sono repousador em nossas vidas. Continue estendendo as tuas mãos sobre a tua igreja, Senhor, e nos abençoando nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, tenham sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Cumprimento seu irmão e vamos todos na paz, na bênção e na graça do Senhor.